Chapecó, Uniformes e EPIs e Restaurante Pizzaria Doncini Ninja Sushi, os nossos parceiros aqui do segundo tempo do Golaço na Oeste Capital. Tudo bem, meu amigo Maningá? Fala, João gente. Carlos Maningá, executivo de futebol da Chapecoense com a gente aqui no Golaço, bem-vindo. Tranquilo, tudo bem, bom estar aqui com vocês. Livre para responder as curiosidades, eu acho que o torcedor também está curioso em relação à montagem do time, estou à disposição e é realmente um prazer revê-los. O Maningá, eu vou fazer uma pergunta para você, que é a mesma pergunta que o torcedor me faz na rua, né? Giovanni, você tá otimista? O que você tá esperando aí do desempenho da Chapecoense em 2025? Eu quero te fazer essa pergunta também, né? Você que chegou num outro momento, um momento difícil, né? Chapecoense com a corda no pescoço, lutando contra o rebaixamento. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso ali, você, o Gilmar, né? Os atletas ali naquela reta final também, né? Se superaram depois de uma primeira parte de campeonato muito ruim. Vocês evitaram o rebaixamento. Agora, vira a chave, né? Tá começando do zero, né? Como é que você tá olhando assim para 2025? Bem, Giovanni, a gente tem falado muito com os atletas e internamente com a diretoria também que a gente espera muito que seja um ano diferente para a Chapecoense, porque eu estava acompanhando a montagem do ano passado, de 23 para 24, acho que foram 3 ou 4 jogadores que permaneceram, então é um elenco completamente novo. Nós conseguimos manter uma base e, como você falou, o grupo do ano passado tinha uma imagem ruim até entre a nossa chegada, mas depois da nossa chegada a gente conseguiu fazer uma campanha de sexto, sétimo, oitavo colocado da competição, nos 16 jogos que nós fizemos. Então a gente viu os jogadores crescendo dentro do campeonato e a gente pensou bastante no qual seria a montagem para o ano e a gente achou que tendo uma base o nosso trabalho seria facilitado. E isso tem se comprovado nos treinamentos. Os 8 jogadores que chegaram estão muito felizes da maneira com que os demais estão nos tratando. Então já existe uma harmonia entre os novos e os antigos. O jogador que tem história dentro da casa, e eu falei para os atletas, de alguma forma a gente marcou uma história no passado, salvando o time no momento que ninguém acreditava. E essa maneira com que os jogadores novos estão sendo recebidos tem dado frutos nos treinamentos. E os treinamentos estão nos mostrando que é possível sim a gente fazer um ano, eu diria, mais tranquilo que no ano passado. O ano passado a Chape foi nona no campeonato estadual. Uhum. Então claro que a gente não quer repetir isso, a gente quer uma campanha mais tranquila. A Chape sofreu praticamente durante a competição toda entre os piores da Série B, né, na zona de rebaixamento, e só foi salvar nos últimos jogos. Então a gente tem trabalhado em cima disso. Então existe um otimismo sim, mas um otimismo moderado, porque a Chapecoense, em função da RJ, ela tem um limite dela, né, Giovanni? Assim, eu estava pensando hoje, nós somos um paciente que foi diagnosticado até 2 anos atrás como praticamente sem vida, porque a Chape ela tinha, pela dívida que tinha, ela era praticamente impagável, que está passando por um processo de tratamento que ele tem alguns efeitos colaterais, e daí transformando para o nosso dia umas exigências que o clube tem que ter, o clube que tem a RJ. Por exemplo, nossos adversários hoje, principalmente pensando não em Campeonato Catarinense, mas em Série B, estão gastando mais que a Chape, estão investindo mais. E não sei se com responsabilidade ou sem, porque teve clubes, e eu não vou citar nome por ética, que não pagaram 2024 e estão gastando mais que a Chape 2025. Então, em função disso, em função da Chape até 2 anos atrás estar numa situação de praticamente de falência, e ter conseguido a RJ e ter dado um gás a mais, só que essa te traz responsabilidade. Então a Chapecoense ela tem que ser um clube que tem que trabalhar dentro de uma realidade que talvez os outros clubes não precisem, em função de não terem a recuperação judicial, né? Maringá, você conhece muito, né, o Campeonato Catarinense. O que você pode falar em nome do Departamento de Futebol sobre o objetivo da Chapecoense inicialmente nessa competição? Se é a semifinal, se é uma classificação para a segunda fase,
se vocês querem dar também ao Gilmar Dalpozo o título do Campeonato Catarinense, qual que é o objetivo que a Chapecoense entra na competição que oficialmente começa depois de amanhã? Bem, o Campeonato Catarinense é um campeonato muito difícil. Talvez das pessoas que estão na ativa ainda, é sinal que eu tô velho, né? Estão na ativa, eu seja um dos profissionais que tem mais experiência em relação ao Campeonato Catarinense. Foram 16 campeonatos catarinenses. Então, eu fiz uma pergunta e brinquei com o Rafa Lima: que ano que você nasceu, Rafa? Ele 86. Eu falei, 85 eu tinha sido campeão estadual já. Eu falei, demonstra que eu sou experiente, mas que eu tô velho também, que já tá na hora de parar, né? Então, é um campeonato, já alertei os atletas, muito difícil, muito equilibrado. São 6 equipes, pelo menos, que entram em condições de disputar o título, em condição um pouco melhor que os outros, mas o ano passado, o ano retrasado, disputou Brusque e Camboriú disputaram o título. Então é um campeonato muito difícil pelo equilíbrio. É um dia que ele é nivelado por cima, talvez seja um nível médio, mas muito equilibrado. Nós vamos enfrentar dificuldades também porque alguns clubes que são tidos como menores não tinham calendário nacional e treinaram 2 meses. Eu fui ver o 17 da Chape jogar lá no Barra, lá em Camboriú, lá era meio de mês de dezembro. O Barra estava treinando na hora do jogo e já estava 2 meses treinando, 40, 50 dias treinando. Então nós vamos ter times que estão melhores preparados fisicamente que a gente, outros que têm nível técnico igual, superior ou parecido com o nosso. E quanto à promessa, eu acho que vocês são inteligentes e observaram a maneira como os jogadores estão se comportando. Porque a gente tem que ter cautela, a gente não sabe como o time vai se comportar. Nós acreditamos e temos falado, é uma promessa de fazer uma campanha melhor que a do ano passado. E eu acho que é quase uma obrigação, né? Porque a Chape foi na 9ª colocada. Então, meu desejo, e não é uma promessa, é que a gente permaneça, que a gente fique entre os 4 melhores, porque daí, pelo regulamento e pelo calendário curto, você estando entre os 4 melhores, você tem o jogo da vantagem de jogar em casa os mata-matas. Se você for primeiro, você joga todos os mata-matas com certeza em casa. Segundo e terceiro tem alguma possibilidade. E quarto, dependendo do mata-mata, você tem que jogar a segundo mata-mata fora. Então a gente vai fazer um campeonato primeiro pensando em classificar, claro, entre os 8 melhores. De preferência entre os 4 melhores, por causa dessa vantagem. Ô Maringá, boa tarde. É sempre bom falar com você. O que você vê de diferente do ano passado para esse? É claro que você não estava no início do ano passado, né, na montagem do grupo, mas você pegou aí depois a última parte da temporada, não só na questão dos jogadores, porque a gente sabe que não é só o jogador que coloca a bola para dentro do gol, né? É toda uma estrutura. O que você vê de diferente na Chapecoense? O que a Chapecoense está fazendo de diferente, até pelos relatos que você tem de staff, para esse ano ser diferente? Porque às vezes você monta um time mais consistente, mas tem algumas coisas que não deixam a bola entrar. O que você está vendo em relação a isso? Bem, Fazolin, e são só relatos, porque eu cheguei em setembro, Sim. né? Eu vejo que a diretoria como um todo, ela está mais experiente também. Ela está calejada, ela é uma diretoria, se você pensar em diretoria executiva, os nossos vice-presidentes, é uma diretoria que sofreu bastante nesses anos. E eu creio que foi um grande aprendizado. Então, assim, o que eu posso falar em relação à parte de executiva é que eles têm nos dado, dentro das possibilidades do clube, que eu falei há pouco, da RJ, todas as condições de trabalho. Então, o pessoal que acompanha o dia a dia vê que tem estrutura, que tem fisiologia, a preparação física funcionando, o material, apesar de nós termos tido um problema com o material agora da entrega do novo patrocinador, que não chegou, nós tínhamos material do ano passado, material bom para treino, os campos, se não estão em condições, as melhores, elas estão em boas condições, e me parece, pelos relatos que eu tive, que o ano passado a pré-temporada foi muito prejudicada em função do gramado e as chuvas intensas. Então até o tempo está nos ajudando, hoje que deu uma chuvinha, então nesses dias que nós estamos treinando, treinamos todos os dias em boas condições. E a manutenção do grupo de trabalho, como eu te falei, 15, 16 atletas remanescentes que conhecem e que também apanharam no Campeonato Catarinense ano passado.
que você precisa alertar todo mundo que o campeonato é difícil, que o campeonato que você vai enfrentar um adversário no primeiro jogo, que é o primeiro ano deles. Eu falei para eles no vestiário que do dia ali, no meio de dezembro, que saiu a tabela até agora, não se fala outra coisa em Nova Veneza, a não ser ganhar da Chapecoense. Então, como nós vamos nos comportar, como nós vamos nos preparar? Nós vamos mole ou nós vamos preparados para uma guerra? Então, esse é papel também meu, do Gilmar, da comissão técnica. Mas assim, pela experiência que a gente tem em campeonatos catarinenses, a gente vai alertar os atletas que é um campeonato muito duro. E a gente está muito feliz com os treinamentos, sabe? A gente tem um time, média de idade de 25 e 26 anos, eu acho que é uma vantagem em relação ao grupo do ano passado também. Um time mais rápido, pelo que a gente vê nos treinamentos, com mais força. E um campeonato equilibrado igual o catarinense, um campeonato equilibrado igual a Série B, se você tiver força e velocidade, você tem um bom caminho a percorrer, e é com isso que a gente está contando. Por isso, do nosso otimismo não exagerado. Tanto em campeonato catarinense como em campeonato brasileiro, a gente está prometendo melhorias em relação ao passado, e que devem acontecer. Mas eu sempre falo no encaixe, né, Fazolin? Nós, no ano de 13, o cara tá contando história de 12 anos atrás. Mas é uma realidade da Chapecoense no 13. Eu dei uma entrevista uns dias antes do campeonato que nós tínhamos que fazer 5 anos de Série B para estruturar o clube, e fizemos um time para não cair, e nós subimos o time. Então eu acredito muito em dia a dia de trabalho, eu acredito muito da maneira com que os jogadores encaram o processo. Eu acredito muito no comando do dia a dia, e você trabalhou comigo, a gente não abre mão disso, sabe? De disciplina, de que o jogador dê o máximo dele no dia a dia. Processos, então respeitando processos. Cada um da diretoria fazendo o seu papel dentro do... O presidente faz a parte do presidente, o executivo faz o futebol, o financeiro faz a parte financeira. E a gente tem trabalhado, eu acho, para início de ano de uma maneira muito positiva, e você sente isso na comissão técnica. A gente estava falando agora com o Gilmar, com o Rafa, com o Ortiz, com o Emerson, com o Celso. Está todo mundo pensando com bastante otimismo e muito satisfeito com os dias de trabalho até agora. Então isso nos dá uma perspectiva de que nós colheremos bons frutos para o ano. Maringá, Chapecoense perdeu um jogador importante, né? Por mais que tenha passado altos e baixos aí na última temporada, o Perotti era um jogador que tinha sua importância no elenco. A ideia da diretoria é agora ir em busca de um jogador a nível de titularidade, ou aguardar um negócio de ocasião e quem sabe buscar pós-estaduais? A gente sabe que pós-estaduais muitos jogadores aí com qualidade vão ficar livres no mercado. Eu recebi no dia 25, brinquei com o Perotti aqui, presente de Natal. Eu estava sossegado porque pós-contratação do Balieiro, que foi ali pouco antes do Natal, eu falei, agora chega, vou jogar futebol ali na praia e não quero saber, tá montado o time. Dia 25 à noite o Perotti me liga e falou, quer me dar Feliz Natal. E aí ele me deu a notícia que tinha uma proposta para fora do Brasil, a proposta que foi analisada pela diretoria e em função de contrato anterior e etc, a gente achou por bem fazer um acordo com o atleta, liberar um atleta que realmente foi muito importante na história da Chapecoense, um atleta que está indo embora, mas ama o clube, um atleta que a gente entendia que de alguma forma os questionamentos eram exagerados em relação ao jogador. Então assim, o Perotti é uma mistura de ídolo questionado, né? Um ídolo questionado, então que a gente via assim, muita cobrança em relação ao jogador. Conversei hoje longamente com ele, desejei assim, toda a sorte do mundo, porque é um jogador que vestia a camisa da Chape, independente de jogar bem tecnicamente ou não, de fazer gols ou não, mas sempre com muita raça, com muito amor ao clube. Isso pra gente conta muito. Então achei muito legal o gesto hoje que partiu da diretoria, do pessoal de marketing do clube, da assessoria esportiva do clube, de prestar uma homenagem ao Perotti. Eu acho que ela poderia ter sido até maior, mas está sendo muito corrido. A gente está em função de legalizar os jogadores no BID, e eu acho que o Perotti realmente merece todos os aplausos. É um jogador que está indo embora e que ama o clube. Isso para nós conta muito, sabe? Alguém que ama o clube de verdade, que foi criado pela Chapecoense, que ama o clube. Então ele vai fazer falta, mas desejo ele toda a sorte do mundo, que ele faça um grande ano na Polônia e que de repente as portas da Europa se abram para ele. Com relação à reposição, cara, a gente está assim, a gente está atrasado em relação à contratação de centroavante, tem poucas opções no mercado. Nós temos alguns contatos que não tivemos felicidade, porque era a liberação de atleta de grande clube pra gente, que está no banco lá, que não tem jogado.
Mas a gente vai fechar agora, possivelmente nos próximos dias, tem uma coisa bem encaminhada com um atacante. E quanto à titularidade, ela é, cara, assim, eu não contrato nenhum jogador falando, eu quero ir para aí que eu vou jogar. Eu falo, cara, eu tô te contratando para você vir para Chapecó, para Chapecoense, para nos ajudar. Porque a titularidade, ela depende de um monte de situações, né? Claro que se eu contratar o Haaland, aí o Mário Sérgio vai ter que falar assim, eu vou dar o lugar pro Haaland porque ele custa milhões, entendeu? Vale 211 milhões de euros. Mas não é aposta. Não é aposta, é jogador, é jogador que dentro da realidade. Hoje a realidade da Chapecoense é assim, se eu quiser contratar um jogador que jogou Série B ano passado, que fez 10 gols, eu não consigo. Por causa da grana, entendeu? Então talvez eu vá buscar um jogador que já jogou bem Série B, que já mostrou que é bom jogador e que talvez tenha tido um ano com alguma dificuldade, mas que a gente conhece, que já viu jogar. Então é a característica que a gente consegue trazer hoje. Se você for ver os jogadores que nós trouxemos também, vou pegar um outro exemplo, o Persson. O Persson fez um 23 maravilhoso pelo Ituano, o Dorival Júnior procurou o Gilmar, querendo levar para o São Paulo, e nesse ano passado ele machucou a coluna, depois machucou o dedão do pé e fez um ano abaixo. O que a gente fez? A gente vai buscar um bom jogador, que a gente sabe que é bom, mas que está embaixo. Porque se o Persson tivesse feito um grande campeonato pelo Ituano, ele não estaria aqui. Então, assim, é difícil falar isso, mas é a nossa realidade. A gente tem o nosso limite financeiro e a gente tem que fazer, não é aposta, mas assim, tentar recuperar alguns jogadores que fizeram um ano de 24 razoável ou abaixo do que esse jogador pode, ou mostrou que pode jogar e jogou em outros clubes. Deixa eu te perguntar ainda em relação a essa questão do Perotti, que é uma coisa que se comentou muito, aquela questão do contrato. O Perotti, no fim das contas, a Chapecoense ganha alguma compensação com a saída do Perotti ou não ganha? Tava mesmo em contrato essa liberação para a Europa lá, que ele podia sair sem custos para a Chapecoense, que a Chapecoense não receberia nada? Tinha uma cláusula, mas ela não era muito clara, e a Chapecoense questionou e conseguiu alguns ganhos, e eu te confesso que não estou nem autorizado a falar disso, porque chegou um momento que gerou um desgaste, e eu falei, presidente, toca isso, essa bronca, porque eu estou tendo que remontar o time, nós estamos muito preocupados com a questão dos contratos também, exames médicos, então a nossa temporada é muito curta, muita gente, médicos de férias, Unimed com dificuldade de atendimento e tal, então tinha muitas coisas para resolver, mas eu sei que houve uma compensação financeira que eu te confesso que eu não tive nem curiosidade de saber qual foi. Ô, Cauê, a gente tem perguntas dos nossos ouvintes aqui também, né? Lembrando que o nosso golaço aqui da Oeste Capital recebe hoje o executivo de futebol da Chapecoense, João Carlos Maringá, e tem um oferecimento de restaurante Pizzaria Don Cine Ninja Sushi, Chapecó Uniformes e EPIs, JBW Construções, Cross Atacadista, Toso Alimentos, Lojas Bom Sucesso, Boa Visão Imóveis, Loja Camisa 10, Rio Branco Seguros e KTO, onde a diversão acontece, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. É mais ou menos na linha do que vem sendo perguntado, mas o Alex é o que mais se pergunta aqui nos nossos questionamentos dos ouvintes. Pergunta para o Maringá, nos últimos anos a Chape montou um time para não cair. Passamos sufoco, raiva e vergonha, mas não caímos. No meu ponto de vista, faltou ambição. Qual a ideia de time para esse ano? Pergunta do Alex. Alex, boa tarde, prazer falar contigo. Assim, eu quase que já respondi a pergunta, nós estamos em plena recuperação judicial, nós não estamos... Não é que nós não estejamos montando um time para subir. Não é que nós estejamos montando um time para subir. Mas a nossa realidade é que a gente quer sofrer menos. Eu acho que o torcedor da Chape não merece sofrer o que sofreu ano passado, ano retrasado, última rodada, penúltima rodada, nono lugar no campeonato catarinense. Então a nossa expectativa, e ela é otimista, de fazer campanhas bem melhor no catarinense e bem melhor no brasileiro. Eu usei essa conduta já alguns dias atrás, que o meu sonho é ver sempre a Chapecoense, por exemplo, no brasileiro, entre os 10 melhores. Por que isso? Se você estiver em 10º, normalmente você está 2 vitórias, 6 pontos, 5 pontos de acesso. Só que é tão equilibrado o Campeonato Brasileiro de Série B e Série A, e quem acompanha futebol sabe disso, que se você estiver em 13º, você já está 2 derrotas do rebaixamento. Então, assim, o meu grande, assim, não é uma promessa, mas a minha grande vontade é de ver, durante o campeonato todo, a Chape figurando 8º, 7º, 6º, 5º, daqui a pouco beliscar uma classificação, mas sempre entre os 10 melhores.
11º é incrível, cara. Se tu pegar o 10º, do 11º ao 12º, já começa a acender a luz vermelha. Então, é uma vontade que a gente tem, depende de encaixe. Se encaixar, briga para subir. Se não encaixar, briga para cair. Mas a gente quer sofrer menos. Essa é a promessa que a gente quer dar pro torcedor, e a gente sentiu nesses jogadores uma vontade muito grande de fazer um ano diferente com a Chapecoense. Pergunta pro Maringá quantos atletas devem chegar para a disputa da Série B. Abraço, Murilo. Murilo, um abraço. É difícil de responder. Eu gostaria que não chegasse nenhum. Por que eu tô falando isso? Que a gente chega no final do Catarinense e o povo torcedor, não precisa contratar. Mas a gente acha que, assim, pelo desenho do time, que talvez 2, 3 jogadores, a gente quer ver muito o Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paranaense. Por que Paranaense e Gaúcho? Que se assemelham muito à maneira que o torcedor de Chapecó gosta que o time jogue. E o Campeonato Paulista pela grandeza dele, os times pagam mais e, consequentemente, quem paga mais leva jogador melhor para seus times. Então a gente vai observar o Campeonato Paulista, principalmente Portuguesa, Noroeste, Santo André. Agora me fugiu outros times que não jogam, não tem série, né? Que não jogam o Campeonato Brasileiro. Então esses jogadores, nesses times é mais fácil, caso surja algum jogador em destaque para a gente contratar. Mas a minha vontade seria não contratar ninguém, mas a gente acha que 3 jogadores aí para o Campeonato Brasileiro. Se o time andar bem, se andar mal, aí tu tem que reformular um pouco mais e contratar 4, 5 jogadores. O Daniel Maciel questionou o período de férias dos jogadores aqui. Visando o aumento no número de sócios, não seria mais viável ter feito ações de marketing com os jogadores ao invés de dar férias de 40 dias? Daniel Maciel. Cara, não é minha área, assim, marketing, né? A questão das férias, elas ficaram longas mesmo. Só que, né, pela nossa experiência de toda a comissão técnica, nós teríamos que voltar dia 25, 26. E nunca deu certo isso, assim. O cara tá com a família longe, com a cabeça longe. O que a gente fez para deixar claro pro torcedor? A questão do marketing daí não é minha área. A gente fez uma planilha de treinamento a partir de 15 de dezembro, então os jogadores, mesmo estando em férias, todos chegaram no peso, todos chegaram numa condição, porque a gente faz teste na chegada, numa condição como alguém que estava treinando. Então o pessoal se dispunha a mandar vídeos para o preparador físico, treinando na praia, ou na academia, ou fazendo corrida longa. Então assim, a gente, ao invés de trazer os atletas entre Natal e 1º de ano, que não funciona, a gente fez uma proposta para eles treinarem e passarem o material de treinamento. E pelos testes que nós fizemos, todos eles cumpriram. Haja visto que os jogadores que nós fechamos mais tarde, que não deu tempo de recomendar, por exemplo, Balieiro, os meninos que acertaram, o menino que veio de São Paulo, o Belém, eles chegaram abaixo fisicamente dos nossos atletas, porque não deu tempo. Foi contratado em Natal, 1º do ano, aí não teve essa planilha de treino, porque a gente não sabia se os jogadores viriam para cá. Os nossos atletas que entraram em férias e ficaram 40 dias de férias, chegaram numa condição melhor do que os contratados fisicamente. O Célio aqui só mandou um recado que a torcida confia muito no Maringá e no Dalpozo. Gratidão, que esse ano vai ser tranquilo. Aí, Balneário Camboriú. Obrigado. Ô Maringá, a gente tem e eu considero, tá, um fator que é o gramado do Josué Anoni, né? É um gramado diferente do que a gente tem aí em outros estádios, muito bom, né, para o gramado que tem. E eu tenho também uma outra preocupação, que é a preparação de pré-temporada curta, né? A gente sabe que um preparador físico gostaria de ter 30 dias, né? 40 dias e o treinador 4 semanas no mínimo para poder aplicar o seu sistema tático aí. E a pré-temporada vai ser de o quê? 12 dias? 10 dias. 10 dias de trabalho. Quando é que vocês acham que a Chapecoense vai conseguir chegar ao auge da questão física e questão técnica no campeonato? Porque é o seguinte, depois não vai ter tempo muito para treinar, é descansar jogador, é fazer recovery, mas em algum momento vai ter que estar coeso o time. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª rodada, que aí vai ter que ir fazendo pontos aí, né? Jogando pelo resultado. Não, eu concordo com a tua preocupação, é nossa também. Agora é o seguinte, né, Fazolinha, até quando que o pessoal vai continuar diminuindo os estaduais, não existe, cara? Né? Então assim, você aperta calendário, você joga de 3 em 3 dias, nós vamos jogar 5 jogos em 14 dias. Então mesmo que nós tivéssemos uma temporada longa, é inviável, sabe? Então assim, em função do Mundial, não sei o que, vai começar todo mundo antes. O Paranaense começa esse final de semana, dia 11, 12, né? Mais campeonatos começam dia 11, 12, então mais curtos que o nosso ainda.
Então o ideal para uma pré-temporada são 2-3 semanas no mínimo. Nós vamos ter 10 dias, mas em função dos atletas terem treinado forte nas férias, eu acho fisicamente, cara, é impressionante, assim, nós achamos que eles iam sentir mais a pré-temporada, e todos eles, quem acompanha o dia a dia sabe, acaba o treino, querem fazer extra, querem dar um pique, dar uma corrida, fazem chute a gol, treina falta, treina pênalti, então assim, demonstra que eles não estão esgotados. A gente acha que, pelo que nós vimos nos treinos, que fisicamente a gente não vai sentir tanto quanto deveria sentir caso não tivesse sido feito o planejamento das férias, né? Porque férias são férias, os jogadores cumpriram, nós poderíamos ser trazidos, como eu falei, em 25, 26 de janeiro, 27, aí é final do ano, aí tu tem que gastar para trazer, o cara não vem com a família, porque a família está lá de férias também. Então, pela minha experiência, da comissão técnica, esse esquema de Natal, primeiro de ano não funciona. E nós acreditamos que mesmo com a temporada curta, a gente vai fisicamente suportar bem e já nas primeiras rodadas o time deve começar a render. Maringá, a gente falou um pouco de chegadas, né, no time da Chapecoense, né, dos jogadores que foram contratados, mas a gente sabe também que tem jogadores que fazem parte do grupo atual que podem deixar a Chapecoense, né, a qualquer momento. Mancha, Mário Sérgio, Marcinho. Queria te perguntar se a chance é grande, se existe ainda essa chance da Chapecoense perder esses jogadores agora nessa virada de ano, nesse início de temporada. Isso é um bom sinal, gente. É sinal, se tem uma procura, é sinal que nós temos um grupo interessante que está sendo procurado. Não chegou para nós oficialmente nenhuma proposta pelo Mancha. Chegou alguma coisa pelo Marcinho, mas ela foi, tipo assim, irrisória, que a gente não levou em consideração. Era um valor muito baixo, assim, para liberar, e o Marcinho tem contrato até o final do ano. O Mário Sérgio foi uma especulação antes ainda de acabar o campeonato, para o mundo árabe também, mas também não estavam dispostos a desembolsar o valor que o jogador merece, o que o clube tem intenção de ganhar. Mas é um bom sinal, se está sendo procurado, é um bom sinal que tem bons jogadores. A gente não deve perder nenhum atleta mais, a não ser que financeiramente vocês tinha que liberar mesmo, pagou $1 milhão, pagou $2 milhões, mas por pouco dinheiro a gente não vai liberar ninguém, nós estamos contando com esse grupo aí para o campeonato todo. Ô Maringá, já está decretado, né, que a Chapecoense vai jogar fora de Chapecó no Catarinense devido à questão do gramado, mas com o passar dos dias surge a preocupação também da Chapecoense jogar algumas partidas fora na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O quanto que vocês internamente veem esse ponto da Chapecoense poder não ter Arena Condá nas primeiras rodadas da Série B como um ponto que pode gerar uma dificuldade ainda mais nessa temporada de 2025? Pô, eu tenho pesadelo com isso, não vou mentir, cara. Tenho pesadelo com isso, sabe? Pra mim seria horrível se nós nos estreássemos jogando 3 rodadas, 5 rodadas, 6 rodadas fora, né? O Brusque sofreu com isso ano passado, jogando em campo neutro, sem torcida. Mas a gente acredita muito que a gente vai estrear em casa, a gente acredita muito nas pessoas que estão tocando o processo da grama sintética, existe um envolvimento de todo mundo para que isso que você falou não aconteça, mas eu te confesso que eu às vezes acordo à noite e perco um pouco o sono de receio, porque tecnicamente a gente vai perder jogando em Xanxerê, tecnicamente, porque a Arena Condá tem um gramado melhor, é o nosso torcedor que vai no estádio, os jogadores estão acostumados, você não tem que se deslocar, então a gente vai ter uma perda técnica jogando em Xanxerê, que pode prejudicar um pouco o campeonato estadual, e seria horrível pra gente não estrear o brasileiro jogando em casa. Mas eu acredito muito, como eu falei, nas pessoas que estão envolvidas nesse processo, que a gente consiga, assim que as coisas se liberarem, que existe um projeto de trabalhar 24 horas, etc. A gente acredita muito mesmo que a gente vai estrear em casa no Brasileiro. Maringá, para a vaga do Perotti, alguns nomes são comentados. Eu queria saber se algum deles interessa a Chapecoense. Não me aperta. O Rangel, me ajuda aí, vai. Vamos começar por qual deles? Pelo... o sonho do torcedor de Léo Gamalho? Léo Gamalho, vai. Cara, é um jogador interessante? Vocês chegaram a falar sobre esse nome, não? Cara, a gente discutiu o Léo tem 39 anos, é um belíssimo jogador. O Léo Gamalho a gente falou ontem, né, Giovanni? O Léo tem 3 acessos seguidos agora. Coritiba, Vitória e Mirassol. O Léo foi meu jogador no Criciúma, é uma pessoa excepcional, um jogador excepcional, mas tem 39 anos.
E também, em função da grama sintética, a gente acha que vai sofrer um pouco, sabe? Vai sofrer um pouco. O Léo, a princípio, está descartado. Ô, Rangel. Do Grêmio, André Henrique, do CRB, Getúlio. São jogadores que estão aí. O André, a gente, não vou mentir, a gente está já há uns 15 dias, pelo menos, tentando, sabe? O Grêmio, no primeiro momento, estava falando em liberar, mas com a troca de treinador, eles querem ver o André na pré-temporada. Eu pedi prioridade para o atleta, eles não quiseram dar. Falaram, eu não posso dar prioridade porque vocês não têm dinheiro para comprar o André. Daqui a pouco aparece uma compra, eu prefiro vender o jogador ou emprestar por um valor interessante que compense para o Grêmio. Mas nesse momento o André está na pré-temporada, que começou ontem, e a gente tem que medir se vale a pena esperar ele receber um não lá na frente e perder uma oportunidade de trazer um outro atleta, né? Uhum. E tem jogadores livres também, né, Maringá, fazendo um levantamento assim, básico. Neto Pessoa, que tem experiência na Série B. Neto foi contactado, foi falado com o empresário dele, foi feita uma proposta, eu diria que ousada da parte da Chapecoense, porque ele é um jogador um pouquinho mais caro. Eles estão aguardando uma proposta também, não quiseram dar prazo. Então me dá, eu espero uma semana, vai. A gente não pode dar esse prazo. Eles têm alguma coisa já de proposta recebida da China, por um valor que ele vai acabar indo para a China. E também não deram o que eu pedi para o empresário. Ele me fala assim, se até dia 15 que começar o campeonato estadual, vocês não fecharem China, nós temos chance em relação à proposta que eu te passei. Ele não quis me prometer nada, então vejo como uma negociação difícil também, mas foram jogadores que foram procurados. Fez 10 gols, inclusive, na última temporada, né? Foi bem demais. O Brenner, ex-América Mineiro, talvez um que se assemelha ao Léo Gamalho, que a torcida goste bastante, o Caio Dantas. Tem alguma possibilidade? Caio, quando o Perotti me ligou, 5 minutos depois eu estava na internet procurando, e tinha o telefone dele, tinha o telefone do empresário, mas meia hora depois eu já estava triste porque eu sabia do acerto dele com o Goianense, com o Atlético Goianense. Então, já no Natal, no dia 25, eles não sei se eles anunciaram já, mas eu já sei naquele dia que eles tinham recebido uma proposta e tinham aceitado, faltava pré-contrato, exames médicos e tal. Então assim, foi incrível porque eu estava com o meu filho Daniel lá, que é o jornalista, em casa, ele me ajudou. Das 9 da noite que o Perotti me ligou até 1 da manhã, a gente vasculhou o mercado inteiro, assim, pra... É difícil, né? Foi bem difícil, assim, porque fulano tá empregado, aí vou dar outro nome, o Gé da Ponte, que é um belíssimo jogador, tá machucado, tá com uma lesão, e vai mais 2, 3 meses, e a Ponte não quer falar de empréstimo agora. Então, assim, a gente fez bastante procura, né? Então, por que não traz fulano? A gente foi atrás, o que tem no mercado, a gente vasculhou, conversou. O Brenner é um jogador que tá livre ainda, não tem contrato com ninguém, mas é um jogador caro também, acostumado a ganhar valores que a gente teria que fazer um esforço enorme para trazer. Aí tu mede custo-benefício, às vezes fica na dúvida. Então assim, a gente está procurando, né? Sabendo que era para ter feito isso se o Perotti saiu um mês atrás, tinha facilitado a minha vida. Talvez o Caio Dantas estivesse aqui, entendeu? Mas infelizmente é assim, são coisas do mercado que você tem que se adaptar. Eu queria dizer para o torcedor que a gente está avaliando tudo, pensando em tudo. O André era uma vontade grande, porque as informações reais são muito boas. O Rafa Lima jogou com ele no Ercílio, falou que é um jogador diferente. A gente viu jogar, tem bola alta boa, tem boa técnica, é novo, tem mobilidade. Então seria um sonho que está cada vez mais distante. A Chapecoense olha para fora do Brasil, ou nesse momento não? Giovanni, eu vou te falar uma experiência minha, assim, eu tenho bastante receio em relação a jogador vindo de fora. Se você não tiver muita referência de treinadores, de pessoas que você confie, que jogou contra, que possa dar referência lá no país deles, porque às vezes é aposta, né? O cara, nós já perdeu muito dinheiro com jogador estrangeiro, né? Se pegar lá na reconstrução, a gente contratou bastante jogadores. Mas jogou já não sei aonde, vem aqui, dificuldade com peso, de comportamento, de ambiente.
Então, assim, eu acho que o mercado sul-americano hoje ele está muito bom. Como o Brasil paga bem, hoje tá bom de contratar jogador no mercado sul-americano. Só que o meu sonho, caso eu permaneça algum tempo em Chapecó, é ter um cara lá. Vou pegar um exemplo, o Celso vai ver o Campeonato do Paraguai, vai ficar um mês lá no Paraguai. Eu joguei no Cerro Porteño. Cerro Porteño, o Campeonato do Paraguai é 20, 30 quilômetros, você tem todos os times ali, você se hospeda lá e fica lá vendo jogos e tal. Que aí você consegue olhar em loco o jogador, ver o comportamento, fazer perguntas na cidade, mas trazer no escuro, assim, eu tenho essa dificuldade. Tem gente que confia mais, vamos trazer e vamos ver o que vai dar. Eu acho meio louco isso. E não confiaria em trazer um jogador no escuro ou por vídeo, sem saber de... Quem que é o cara, né, Giovanni? Pô, daqui a pouco o cara é um maluco lá, que vem aqui, é só aprontar, sei lá, e você queima uma ficha desnecessária. Então eu tenho, e pode ser um problema meu, eu tenho essa dificuldade em contratar jogador que eu não saiba quem é, não tenha visto jogar uma vez pelo menos e tal, né? Legal, né?